Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Esse nome é maravilhoso. O Senhor Jesus é maravilhoso. E como é bom estar adorando a Ele. Como é bom estar aqui em seus átrios, junto com os irmãos, com a igreja do Senhor, adorando, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Está tudo bem com vocês? Amém? Já tem ouvido a voz do Senhor através das canções, dos louvores? Eu vos afirmo, e tenho certeza que você também pode certificar de que o Senhor Jesus está aqui, neste lugar, porque Ele habita no meio dos louvores, e Ele fez uma promessa, e Ele cumpre com as suas promessas. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, disse Ele, estaria presente, e Ele está. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus, que bom. Vamos retomar hoje a série com o título O Deus que Transforma. Nós vamos nos basear no texto de Jonas, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Jonas. Sem essa ferramenta eu não consigo aqui. Amém? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, e era a cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não coma nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos na tua presença, Senhor, nesta noite, em teus átrios, adorando a ti. Grato por todos os feitos que o Senhor tem feito para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ensinado a tua igreja, nos ensinado no decorrer, Senhor, desta série, a respeito, Senhor, do teu grande poder, da tua grande misericórdia, bondade e longanimidade. Continua a falar conosco. Dependemos de ti, Senhor. Estamos sujeitos a ti, a tua voz, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, hoje retomamos a série de mensagens com o tema O Deus que Transforma. Esse texto de Jonas é o texto base para a nossa reflexão nesta noite, e vamos refletir sobre a transformação de Nínive.
O profeta Jonas, filho de Amitai, foi chamado por Deus para pregar contra a cidade de Nínive, capital do Império Assírio, devido à sua grande maldade e injustiça. Vamos relembrar um pouquinho. Tivemos aí, no domingo retrasado, uma mensagem voltada para os pais, que foi uma bênção, só para relembrar por onde caminhamos. A história começa com Jonas tentando fugir da presença de Deus, embarcando em um navio para Tarsis, no Mediterrâneo. No entanto, uma grande tempestade atingiu o navio e Jonas é lançado no mar, onde é engolido por um grande peixe. Depois de 3 dias e 3 noites dentro do peixe, Jonas é vomitado na praia e então vai a Nínive para cumprir a missão que Deus lhe havia dado. A mensagem central no livro de Jonas é a misericórdia e a graça de Deus para com todas as nações e povos, incluindo os não israelitas. A história destaca a relutância de Jonas em pregar para os assírios, considerados inimigos de Israel, mas também mostra como Deus é paciente e misericordioso, não desejando que ninguém pereça. Por isso o profeta Jeremias disse: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso não somos destruídos com o objetivo de nos salvar. Depois de sua experiência no ventre do peixe, Jonas recebe novamente a ordem de Deus para ir a Nínive e proclamar o juízo divino contra a cidade, como lemos em Jonas 3, de 1 ao 2. Agora Jonas obedece e vai a Nínive, uma cidade tão grande que fora necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas 3, 3. Jonas começa a pregar dizendo: em 40 dias, Nínive será destruída por causa de sua maldade. Se havia amor nas palavras de Jonas, não sei, mas nas palavras entregues por Deus, na sua boca havia poder. A mensagem de Jonas é simples e direta, mas é ouvida pelo rei e pelos nobres da cidade que decidem jejuar e sentar-se em cinzas, como sinal de arrependimento. Jonas 3, do 5 ao 6. O rei de Nínive decreta que todos, desde os maiores até os menores, deva jejuar e se vestir de saco, e que os animais também devem ser cobertos de saco. A cidade inteira se une em um ato de arrependimento e clama a Deus, esperando que ele os poupe do juízo anunciado, como está escrito no verso 9 do capítulo 3 de Jonas. Esta ação ocorre mediante o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela efetua aquilo a qual está designada, traz consigo resultados, quando penetra o coração do homem que está sensível à voz do Senhor. Pois diz em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. É esse efeito que ela tem. Tem ocorrido na sua vida? A transformação de Nínive. A parte mais incrível é: Deus vê
a mudança de comportamento dos ninivitas e decide não destruir a cidade. Jonas 3:10. O versículo 10 é claro. Deus viu o que eles fizeram, como se afastaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia anunciado que faria contra eles e não o fez. Esta mensagem é para você. Esta mensagem é para todos nós. Deus está atento à nossa postura, às nossas decisões. Esta mensagem é para você que pensa que não há solução, para você que tanto tem se afastado de Deus devido ao seu mau comportamento. A essência da transformação. Nínive, uma cidade conhecida por sua crueldade e maldade, é transformada por causa do arrependimento genuíno. E Deus, que é um Deus de misericórdia e compaixão, transformou seu juízo em misericórdia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 40, diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Ao fazer este análise, você reconhece que precisa se arrepender? O que é se arrepender? Uma breve definição: é deixar de praticar o errado e fazer o certo. Vamos aprender com algumas tribos indígenas sobre o arrependimento. Na Guatemala, a tribo de índios Quechí tem uma boa palavra para arrependimento, cujo sentido é: dói meu coração. Distante dali, no interior da África, a tribo Boali tem um outro vocábulo, talvez ainda melhor. E o termo que usam quer dizer: dói tanto que quero desistir disso. É sobre o arrependimento. Esta é a experiência que o Senhor deseja, ou desejava, e continua desejando para os seus filhos relapso. Relapso é o mesmo que aquele que reincide em erro, crime, pecado, ou aquele que é negligente no cumprimento de suas obrigações, relaxado, negligente. A sugestão para todos nós hoje é: esquadriemos os nossos caminhos. Coloquemos em prova, provemos e voltemos para o Senhor. Será que Ele nos recebe? Será que Ele está de braços abertos para nos receber? Ele é um Deus de misericórdia. Aleluia. Trata-se de uma obra pessoal, esta sugestão. De uma obra de avivamento e do abandono do pecado. Como saber se o que estou fazendo é certo ou errado? Esquadriemos com um parâmetro de Cristo. E aonde encontramos o parâmetro ou os parâmetros de Cristo? Na sua palavra. Aqui temos as orientações necessárias para verificarmos se o que estamos fazendo, como estamos agindo, como estamos andando, como estamos vivendo, se está ou não de acordo com a vontade de nosso Pai. Então, quando olhamos, como se olhando no espelho
e verificamos, está fora. Então eu dou meia volta e retomo o caminho ao qual a palavra do Senhor está me direcionando a tomar. Esquadrinhemos com o parâmetro de Cristo os nossos caminhos. Não me compete a nenhum de nós esmiuçar e criticar a vida do meu próximo. Devo direcionar a luz da palavra de Deus para dentro de mim, esquadrinhar os meus caminhos. Quando eu aponto você, tem 4 retornando para mim. Está muito certo, sim, é uma boa atitude, em preferir os outros em honra, no decorrer normal de nossa vida. Mas quando se trata de endireitar as situações para com Deus, somos advertidos a começar em nós. Ao nos enquadrinharmos, podemos descobrir muitas coisas que precisam ser ajustadas. A palavra está trazendo luz ao teu coração? Lá na África existe uma interessante palavra tribal que descreve o que acontece com o coração de uma pessoa que se arrepende. Dizem eles, torna-se distorcido. Uma pessoa, segundo essa tribo lá na África, quando eles se arrependem, o processo é como se houvesse uma distorção em seu coração. Distorcido. Isto é justamente o que Deus deseja, distorcer os nós de corda que exercemos muitas vezes na nossa vida. Deus, quero repetir, deseja distorcer os nós de corda que muitas vezes causamos ou trazemos para as nossas vidas. Todas as coisas torcidas, Ele quer endireitar tudo o que está torto. Pode haver alguma dor nesse processo de distorção. Deus permite que doa o suficiente para que desejamos desistir disso que estamos praticando e que, ao verificarmos pela palavra do Senhor, temos a ciência de que está errado, o conhecimento de que está errado e que precisamos fazer o certo conforme a orientação da palavra de Deus e voltar para o Senhor, desistir e voltar para o Senhor. E é isto que os índios Cho, lá do sul do México, querem dizer quando descreve o arrependimento como um coração volta atrás. Os incrédulos talvez considerem esse choro, esse momento de dor, que quando dói, choramos, uma fraqueza. Mas quero trazer uma palavra para você. Guarde esta afirmação no teu coração. Mas é a força que liga o arrependimento ao infinito com laços que não se podem romper. O arrependimento tem esse poder. Esse contato com o Pai, alegrando o seu coração de maneira excelente. Quando genuinamente nos arrependemos, nos voltamos para o Senhor. Enquadrilhemos os nossos caminhos. Coloquemos à prova, provemos-los e voltemos para o Senhor. Aleluia. Porque Ele é misericordioso.
porque Ele te ama. E Ele não vê a hora que você volte a estar na sua presença. O Deus que transforma. Aleluia. Você precisa conhecê-lo intimamente, não de ouvir falar, mas de relacionamento pessoal. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para transformar. Com certeza, muitos podem levantar a mão nesta noite e dizer que têm sido transformados pelo poder do Senhor. Aleluia. Você precisa conhecer esse Deus maravilhoso. Em Tito, Epístola de Tito, capítulo 3, verso 5, diz: não por causa dos nossos atos de justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Quantos estão aqui renovados, regenerados? Glória ao nome do Senhor. A maior e mais importante transformação só pode ser feita por Deus em nossas vidas. Somente Ele tem todo o poder para efetuar a transformação em nosso ser. Essa história nos mostra que o Deus que transforma é um Deus que é paciente e misericordioso. Essa história nos mostra que o Deus que transforma é um Deus que dá oportunidade para o arrependimento. Essa história nos mostra que o Deus que transforma é um Deus que transforma o juízo em misericórdia quando nos arrependemos genuinamente. Esse é o Deus que conhecemos e que estamos falando dele nesta noite. E que quer realizar essa obra extraordinária na sua vida. Jonas, apesar de não querer ir a Nínive pregar a palavra, mas de uma maneira obrigada, teve que ir. E indo, colocando em prática a palavra do Senhor conforme o Senhor havia dito. Não foram boas palavras, realmente foi palavra de sentença. Mas o texto diz, eles creram em Deus. Isso faz toda a diferença em nossa caminhada. Eles creram em Deus, e não somente creram, clamaram por misericórdia. E ao clamar por misericórdia, Deus viu a atitude deles, o comportamento deles. Se afastaram dos seus maus caminhos. Com certeza o Senhor não deixaria de estender as mãos e de dar misericórdia e graça. Porque esse Deus que servimos, esse Deus que anunciamos, é um Deus, aleluia, que está pronto a perdoar. Que está pronto a nos perdoar. Independente de quantas vezes erramos. Já cantamos aqui nesta noite. Mesmo quando caímos, Ele estende a sua mão e nos alcança. Esse Senhor é maravilhoso. O Senhor Jesus é maravilhoso. O capítulo 3 de Jonas nos ensina que não importa quão ruins sejam as circunstâncias, ou quão longe estejamos de Deus, há sempre esperança de transformação e redenção. Quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele,
Deus está pronto para nos perdoar e nos transformar. Somente Ele é o Deus que transforma. Aleluia. Ele é o Deus que transforma. Sim, muitas vezes trazemos nós de cordas sobre nossa vida, mas Ele quer distorcer todos os nós. Ele quer lhe dar plena liberdade. Ele quer que você tenha plena liberdade nele. Aleluia. Ele quer endireitar a sua vereda, o seu caminho. Ele quer endireitar a sua vida. É possível? Sim. Toda uma cidade foi salva porque creram, porque mudaram, porque se sujeitaram à palavra. Então, se nós cremos, se sujeitamos à palavra, alcançamos a vitória. É certo que alcançamos. Não pense que não há esperança. Há esperança para você. Independente do que você tenha praticado. Deus lhe ama. Deus lhe quer muito bem. E nesse tempo que chamamos e que sabemos que estamos vivendo, chamado tempo da graça, as portas estão abertas para você. Aleluia. Enquanto estamos respirando, temos a oportunidade. Agora, não pense em tomar atitude no seu último respiro da sua vida, porque não sabemos quando será. Porque a Bíblia fala, enquanto temos vida, temos esperança. O homem está ordenado a viver uma única vez. Hebreus 9, 27. E depois disso, segue-se o juízo. Então, o que está se afirmando no texto é, enquanto tem vida, temos esperança. E a palavra do Senhor diz que a oportunidade é hoje. Não endureçamos o nosso coração. Ao enquadrilharmos, ao verificar a nossa vida de acordo com a palavra, olhando para a palavra e vendo que não está de acordo as nossas atitudes, o nosso viver em conformidade com a palavra, nos arrependemos, suplicamos o perdão do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia é efetuada sobre nós. E a maior alegria que o homem pode obter na sua vida é o perdão em Cristo Jesus. Enquanto nós não alcançamos esta graça do Senhor, esse entendimento, vivemos em busca de tantas coisas, querendo preencher nosso ser, e nunca é preenchido, porque o que preenche todo o nosso ser é a presença do Senhor em nós. Mas o Senhor vou usar aqui uma palavra egoísta no sentido, Ele não ocupa pela metade, Ele não te quer pela metade. Ele te quer inteiramente. Inteiramente o Senhor te quer para Ele. Ou buscamos o Senhor a servi-lo e a viver inteiramente para Ele, ou não há possibilidade. Porque o Senhor não divide a sua glória a outro. Ele almeja que todos nós sejamos dele inteiramente. Houve escape para Nínive. Ainda hoje há escape para você. Porque o mesmo Deus que efetuou misericórdia para com a cidade de Nínive está dizendo a você nesta noite, eu te amo. Aleluia. E independente do que você tenha feito, a minha graça te basta. E o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. O Senhor Jesus quer desatar os nós do teu coração. Arrependimento é ter a nossa vida
endireitada, transformada pelo poder do Senhor nosso Deus. Fiquemos de pé. Aleluia. Estamos no tempo da graça. A porta está aberta. Jesus é a porta. Aleluia. Semelhantemente como foi avisado o juízo no tempo de Noé, e que todos deveriam ouvir a mensagem daquele homem que estava pregando sobre a justiça de Deus sobre a terra, e que eles seriam condenados pelo dilúvio se não se arrependessem. Não deram crédito à mensagem de Noé. Noé construiu a arca, entrou com os animais e sua família. A porta fechou. E não houve mais possibilidade de entrar. A porta está aberta, a porta da graça. Mas logo, esse tempo vai se findar. Não é com medo do futuro que devemos tomar uma atitude de escolher o Senhor como o Senhor da nossa vida. Mas é por entender o quanto Ele nos ama e almeja que nós vivamos e estejamos com Ele por toda a eternidade, porque Ele tem prazer em ter nós com Ele, em vivermos em Sua presença. Ele não projetou tudo, todas as coisas, simplesmente por um bel prazer. Você estava inserido, nós estávamos inseridos no plano de Deus e fazer parte de tudo que Ele projetou desde o início. O Éden, aleluia, é direito nosso. E vamos, com certeza, alcançarmos, se permanecermos crendo no Senhor, nos arrependendo todas as vezes que é necessário e buscarmos a Sua misericórdia. Aleluia! Alcançaremos e viveremos neste tempo e no futuro da eternidade com o Senhor. Aqui estamos ensaiando para uma eternidade com Deus. Se você ainda não tomou uma decisão de uma vida com o Senhor Jesus, esta noite a palavra do Senhor está dizendo a você: há esperança para você. Jesus é a tua esperança. Como o Senhor teve misericórdia de Nínive, Ele também tem misericórdia de todos aqueles que se aproximam dEle com o coração aquebrantado e suplica a sua bondade e a sua misericórdia. Coloque a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pelo teu infinito e maravilhoso amor, pela orientação da tua palavra, Senhor. Muitas vezes, Senhor, dói. Muitas das vezes, Senhor, é difícil ouvir. Torna-se amargo. Mas quando entendemos, Senhor, o teu propósito, quando reconhecemos o teu amor para conosco e tomamos a decisão, Senhor, de vivermos em Ti, de ter uma vida de acordo com os Teus princípios, daquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós.
nós podemos experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra nos orienta. Obrigado porque podemos nesta noite ver que Tu não és um Deus apenas do passado, de feitos há tantos anos atrás, mas o Senhor continua agindo hoje, porque aqui tem um povo que tem sido alcançado por Ti, que tem sido transformados pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Eu oro com Teus filhos nesta noite em favor daqueles que ainda não tomaram uma decisão em ter o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma, que ainda vive sob sentença, sobre culpa, com medo do presente e do futuro. Sejam abertos seus olhos, Senhor. Eles possam crer em Ti. Aleluia. E com a ajuda do Teu Espírito Santo, terem as suas vidas, Senhor, transformadas, moldadas, redimidas, transformadas para a glória do Teu nome. Abençoa cada um de nós que temos alcançado esta bênção, Senhor, para sermos multiplicadores de discípulos Teu, possam ver a mudança em nossa vida, possam, Senhor, enxergar a Tua glória em nós e possam desejar, ó Deus, a Tua presença, como um dia nós assim o desejamos. Ajuda, Senhor, a cada um desses que nos ouve, que nos vê, que nos assiste, ou que mesmo esteja aqui, neste recinto, e que precisam, Senhor, que tudo aquilo que está torcido, está torto, está fora do lugar, sejam ajustadas. Aleluia, para a glória do Teu nome, Pai. E já tem tentado de diversas maneiras, já tem ido em diversos lugares, mas continua, Senhor, sendo a mesma vida. Mas ao encontro com o Senhor Jesus, não há quem não seja transformado, mudado. Quando nós buscamos a Ti, nos arrependemos genuinamente. Que a Tua bênção seja sobre todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar ainda mais o Senhor. Preciso de Ti, preciso